Dicas é aqui, salvando a sua viagem. Você vem para Buenos Aires, você vem para Argentina. Eu moro em Buenos Aires e falo muito daqui. Esse é o canal mais especializado da internet sobre Buenos Aires. Sabe o que você precisa? Espanhol para viagem. É sobre isso que é o nosso vídeo, tá? Eu vou te dar 10 dicas para você gastar seu espanhol na sua viagem e isso vai salvar você. Então, sem mais nenhuma demora, vamos direto para o vídeo. Anota o número 1, porque eu vou te dar de 1 a 10. Aliás, melhor do que anotar. Anotar é importante, mas você tem que escutar. Então, escuta, depois volta, escuta de novo. O importante é o som. A primeira dica é o seguinte, cartão SUB. Para você andar aqui na Argentina de qualquer tipo de transporte, estou falando de ônibus, metrô, trem, até trem, né? Que aqui a gente anda de trem, vai para Tigre, por exemplo, se você quiser ir de trem. Você precisa desse cartão, que é o cartão SUB. E aí, como é que você vai comprar, né? Eu vou te dar algumas dicas para você falar em espanhol, porque você vai ter que ir num quiosco. Então já começa por aí, quiosco. Se escreve quiosco, é o nosso quiosque do Brasil, mas é um lugar que vende de tudo, de bala até cartão SUB. Então o cartão SUB aqui chama tarjeta. Repete comigo, tarjeta. Se escreve com J, o J tem som de R. Então, de cara você já está aprendendo o primeiro fonema em espanhol. J em espanhol tem som de R. Então, tarjeta SUB. Quais são os vocabulários importantes? Quiero cargar la SUB. É isso que você vai falar quando você estiver interagindo ali com a pessoa do quiosco. Tener para cargar, quiero cargar la SUB. Cargar é carregar, tá? Então, é isso que você vai fazer. Agora, a dica que eu vou te dar, que não tem nada a ver com o espanhol, é o seguinte. Quando você chegar aqui na Argentina, você já pode, ali mesmo no aeroporto, tem quiosco. Então, se você desce ali no aeroparque, por exemplo, no saguãozinho do desembarque internacional, que é pequenininho, do lado de cá tem um quiosco. Você vai ali, você vai comprar sua tarjeta SUB, você vai pedir uma tarjeta SUB, por favor, e aí você vai oferecer para pagar com real. Isso é super legal e você pode fazer no aeroporto, porque em qualquer outro quiosco de Buenos Aires você não vai conseguir pagar com real. Então, quando você chega ali no aeroporto, você já compra a tarjeta SUB com real, o troco vai ser em peso, tá? Vai ser em pesos argentinos, e aí você utiliza aquela quantidade de pesos argentinos para cargar la SUB. Gostou dessa dica? Muito boa, né? Então vamos lá. Segunda dica, espanhol para viagem, tá? Esse é o tipo de vocabulário que você vai usar no espanhol para viagem para dica número 2. Dica número 2 é andar de ônibus aqui, tá? Então, ônibus, apesar dessa palavra existir, ônibus, não é usada esse vocabulário em latim para se referir ao que a gente chama no Brasil de ônibus. Aqui a gente chama ônibus de coletivo ou bonde. Bonde para os íntimos, né? Bonde já é um lunfardo, é um apelido, é um jeito que a gente fala aqui. Mas assim, coletivo tá ótimo. Então você vai andar de ônibus aqui é fácil, você vai usar o aplicativo do Movit, vai saber de onde pega, para onde desce, tarará. Só que quando você sobe no ônibus, você dá de cara com o motorista, que é chamado de condutor, e aí você tem que falar uma coisa para ele. Ele nem te pergunta nada, ele só olha para tua cara e você fica assim, o que eu faço agora? Aí você fala. O que você tem que falar quando subir no ônibus? Você tem que dizer o nome da rua que você está indo. Só o nome da rua já é suficiente, tá? Você não precisa dizer um número nem nada. Você vai dizer o nome da rua que você está indo, ou você vai dizer o nome da parada de ônibus que você está indo. Ponto de ônibus aqui a gente chama de parada. Por que eu estou falando isso? Porque se por acaso você pegar um ônibus que faz parte do que a gente chama aqui de metrobus, aí todas as paradas têm nome. Metrobus é um conceito de ônibus, não é metrô, tá? É metrobus, que ele tem uma pista exclusiva e paradas dedicadas, e cada parada desse metrobus tem um nome. Então, por exemplo, eu pego aqui o ônibus 166 em frente ao supermercado Jumbo. Quando eu estou atrasada para ir para a ginástica, eu aproveito e ando 2 paradas de ônibus rapidinho, em 3 minutos. Ele já me deixa lá no fundo, pertinho ali, Palermo Sorro, para eu cruzar a rua e chegar na academia rapidinho. Aí quando eu entro no ônibus, eu falo assim, Guatemala. Guatemala é o nome da parada, nem é o nome da rua. Porque a rua que o ônibus vai parar, no caso, é a Avenida Juan B. Justo, tá? Que é a avenida que separa Palermo Sorro de Palermo Hollywood.
Mas se eu estivesse pegando de repente um ônibus para ir para Recoleta, por exemplo, quando eu vou para a nossa loja de vinho, aí eu falo Arenales, então ele sabe que eu vou descer na Rodrigues Penha e Arenales. Às vezes eu falo até a esquina, Rodrigues Penha e Arenales. Por que isso é importante? Porque o motorista, de acordo com o lugar que você vai descer, ele vai computar ali no tecladinho dele quanto que ele vai te cobrar de passagem, porque tem vários valores de passagem. Então, quando eu vou andar rapidinho, eu falo assim, eu vou descer daqui a 2 paradas. E aí ele me cobra menos. E os motoristas de ônibus aqui, eles sabem nomes de todas as ruas, é impressionante. E esse diálogo é importante, aprendeu? Então você vai dizer ou o nome da rua ou o nome da parada, e isso você vai pegar no seu aplicativo na hora de você pegar o ônibus, você já vai saber. Outra coisa importante, talvez você escute o motorista falando que você tem que apochar, ou então ele vai te mandar um imperativo, apochar la tarjeta, porfa, apochar, apochá-la, mantenga apochada. Alguma coisa variante desse verbo apochar, que é apoiar. A gente fala esse apochar porque essa palavra se escreve com Y no meio, né? Então, apochar, você vê que esse Y tem esse som chiado, tem esse som de J, outro tipo de fonema importante para você usar na sua viagem, ok? E mais uma dica é que se você estiver pagando para outra pessoa que está junto com você, e vocês dois estão indo para o mesmo lugar, então isso acontece comigo, às vezes meu filho vai comigo, às vezes meu marido tá junto, aí eu falo assim, por dos. Então eu digo, por exemplo, Guatemala por dos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos descer nessa estação e que eu estou pagando para 2 pessoas. Então eu vou falar por dos, por 3, por 4, e aí eu tenho que manter o negócio ali apoiado, porque se eu falar por 12 e tirar, ele fala, ô, apochar, aí você vai apochar de novo. Então esse diálogo estressante ali com o condutor já não vai ser motivo de estresse para você, tá? Porque eu estou te dando essa dica aqui. Aliás, essa dica e todas as outras que eu ainda vou dar no vídeo de hoje, eu tenho no meu curso que se chama Espanhol para Viagem. Então, estudar espanhol, na minha opinião, é uma coisa super importante. Eu tenho uma escola de espanhol aqui, mas no mínimo espanhol para viagem, eu recomendo para você, porque é super legal e você vai pegar essas dicas. Eu estou te dando 10, mas tem um monte de coisa. O curso é super completo. Vamos para a terceira? Agora, digamos que você é daqueles que gosta de pegar táxi, não quer ônibus não é para você. Tem também Cabify, tem Uber, tem um monte de aplicativo, né, que é super legal, que eu recomendo. Aliás, eu recomendo mais Cabify que Uber. Mas o táxi aqui em Buenos Aires é muito bom. Existe um mito muito doido rolando pela internet, dizendo que táxi aqui em Buenos Aires é perigoso, que eles dão nota falsa. Gente, eu nunca vi isso acontecer, nunca tive nenhum problema com táxi. O táxi é super auditado, todos os taxistas têm aquele nome atrás, né? Eu até recomendo na minha consultoria Viver em Buenos Aires, que você sempre quando entra num táxi, se você estiver insegura ou for muito jovem, ou sei lá, por qual motivo você vai ficar inseguro, bata foto, né? Ali, porque você pode perder alguma coisa dentro do táxi, você bate foto, aí tem o nome do motorista, tem o registro, você consegue recuperar. Então, táxi em Buenos Aires eu acho legal, acho bacana, não acho caro. E o diálogo com o taxista é o seguinte, o seu objetivo maior é dizer para onde você está indo, certo? Então, depois daquelas palavrinhas mágicas, tipo, olá, buenas tardes, que tal? Você vai dizer o quê? A direção. Então, se você não souber e ele falar a palavra qual é a direção, para onde vas, você já vai saber que você vai ter que dar a direção. Direção, em espanhol, quer dizer endereço. Simples assim, tá? E aí o endereço, não adianta você dar aquele endereço completinho, rua tal, número tal. Não, você vai dizer o nome da rua, né? E você vai dizer as entrecaixas. Entrecaixas. Entrecaixas quer dizer ruas entre aquela rua que você vai descer. Caixa é rua. Aliás, outro fonema. Double L. Double L são 2 L's em espanhol, a gente também fala com esse som de J. Isso é um fenômeno típico do espanhol rioplatense, que é o geísmo reilado. Então esse caixa, 2 L's, você vai falar desse jeito. Entre caixas. Então, por exemplo, você vai descer na caixa Guatemala, entre caixas Tames e Borges. Aí você deu aquele segmento de reta, aquele pedacinho de rua que você vai descer. Se o cara perguntar qual altura, ele está querendo dizer qual é o número.
Porque isso é super legal aqui em Buenos Aires. Os taxistas sabem, pelo número da rua, quanto tempo demora para chegar, em qual quarteirão que está, se é do lado direito, se é do lado esquerdo, se a rua é mão dupla, se vai para a direita ou se a rua está descendo. Tudo isso eles têm um código muito louco na cabeça, que eles sabem se você disser a altura. A altura quer dizer o número, não precisa ser nem um número específico, você pode falar 531. Né? 531. Mas se você falar assim, a altura 530, eles já sabem como é que é. Tá? Então guarda isso do entre caixas e vai fundo que você vai se dar bem com o taxista. Na hora de descer do táxi, você dá uma olhada, vê se você não esqueceu nada. Lembra daquela dica de tirar foto, caso você, né, lembre que esqueceu alguma coisa. Já aconteceu isso com um monte de gente que eu conheço. E se você quiser ser super simpático, você vai falar o seguinte: quédate con el vuelto, quédate con el vuelto. Repete comigo: quédate con el vuelto. O que isso quer dizer? Fica com troco. Então, a gente não precisa dar gorjeta para motorista de táxi, mas a gente sempre arredonda para cima, tá? O peso é uma moeda desvalorizada, então se a sua corrida der, sei lá, 2.350 pesos, você pode arredondar para 2.500, você pode arredondar até para 3.000 pesos, que é muito pouquinho essa diferença aí, tá? Então, assim, isso aí é o vuelto. Em vez do cara ficar lá catando moeda para te dar, gente, fala assim, quédate con el vuelto, tá? Mas aí você dá, obviamente, um valor parecido aí com a corrida. Gostou da dica? Então vamos para número 4. Agora eu vou te dar a dica muito maneira, muito legal, para você que está precisando daquele espanhol para viagem. Se você tiver que fazer algum tipo de pergunta, se você tiver que pedir alguma informação no meio da rua, você vai falar com o nativo, aquele frio na barriga, coração batendo, caramba, vou falar com o nativo, fala. Primeira coisa que você vai fazer para falar com o nativo, para chamar a atenção dele, é falar assim, uma consulta, direto. Não precisa bater muito papo, não. Olá, buenas tardes. Não, uma consulta, assim mesmo, uma consulta. Aí a pessoa vai parar para te ouvir, tá? Aí você vai, pá, e já faz a consulta. Se você quiser saber onde fica tal lugar, você vai usar a seguinte estrutura. Donde está? É simples, tá? Donde está? Porque a gente sabe que existe o verbo quedar, quedar-se. Aí a gente não fala assim, donde se queda el restaurante, donde se queda la librería Ateneu. Não, a gente não fala isso. A gente pergunta, donde está el Ateneu Gran Splendid? Por exemplo, né? O Ateneu Gran Splendid é um ponto turístico que vale super a pena. Inclusive eu boto no meu guia de viagem de 7 dias em Buenos Aires, está aqui para você na descrição do vídeo. Então, donde está? Essa é a primeira dica, tá? Esquece esse negócio de donde se queda. A gente fala, olha, uma consulta, donde está el McDonald's? Né? Olha, uma consulta, donde está el subte? Subte é o metrô, né? Lembra que a tarreta é sube, o metrô é subte. Então, donde está? Beleza. Se na resposta da sua pergunta a pessoa vai te dizer a rua, fica atento, porque ele vai falar assim, sobre la calle tal, ou sobre la avenida Santa Fé, ou sobre la avenida Las Heras, tá? Esse negócio de sobre la calle, sobre la avenida, é a maneira como nós aqui na Argentina nos referimos a na rua tal. A gente não fala em la calle tal, a gente fala sobre la calle, sobre, porque ela está em cima da rua, essa é a lógica. Quer ver outra coisa que você pode escutar para você ficar esperto e entender a resposta? Porque perguntar é fácil, né? Entender é que são elas. Aí o cara fala, ah, não, en esta vereda. Caminar, e en esta vereda vas a encontrar. O que é en essa vereda? Vereda é calçada, tá bom? Esta vereda, la outra vereda, la vereda em frente. Então, vereda, calçada. Ah, está a la vuelta. E se ele falar assim, a la vuelta, a la vuelta? A la vuelta quer dizer logo ali. Logo ali, ó. Às vezes pode ser até fazendo a curvinha, né? Ali na esquina, a la vuelta, a la vuelta. Isso é muito legal, eles falam muito e se eles te disserem isso, você pode saber que está perto. Não, caminar 3 quadras mais, em 4 quadras, seguir por 7 quadras. O que é isso, gente? Quadra. Quadra é quarteirão. É o que separa
uma rua de outra, entendeu? Aqui a gente se refere a isso como quadra. Então eles falam assim, ah não, são 10 quadras. 10 quadras é fácil, é rápido. 5 quadras é mais rápido ainda. Aqui é muito comum a gente caminhar, as ruas são retas, são planas, são seguras, são bem calçadas, são movimentadas. Então você caminha 10 quadras rindo, né? Inclusive eu tenho vídeo aqui no YouTube dando dicas, né? Para você poder caminhar bastante aqui em Buenos Aires, o que você deve levar e tal. Eu falo que tem que ir de tênis, falo que tem que levar água, enfim. Vou deixar esse vídeo linkado aqui para você também. Outra palavra muito doida que eles falam aqui é manzana. Manzana é a maçã. Se você for na feira e pedir uma manzana, você vai ter uma maçã. Mas também quer dizer realmente o quarteirão. Porque quadra é uma coisa, manzana é muito maior. Então a manzana, ela engloba várias quadras, é aquele quarteirãozaço assim, sabe? Isso chama manzana. Então se alguém se referir no meio de uma informação, ah não, é na outra manzana, você já sabe que é longe, né? Então essa dica é muito boa. Agora chegou na hora mais feliz, é o que todo mundo vem fazer em Buenos Aires. A sua viagem para Buenos Aires pode ter 7 dias, 10 dias, 5 dias, um mês. No final das contas vai ser quantos lugares diferentes você conseguiu comer. Quantos lugares você conseguiu almoçar, jantar. Então restaurante em Buenos Aires é uma super pedida. Tem que vir com orçamento para isso e ser esperto na hora de pedir, sempre dividir prato. Mas quando você chega no restaurante tem todo um protocolo, tá? E quando você vai interagir com o garçom, primeiro que você tem que saber que garçom aqui a gente chama de moço. E aí, eles demoram para atender. Quando eles chegam na mesa, gente, o garçom me contou, morrendo de rir, né, um garçom amigo nosso, de um lugar que a gente frequenta bastante, que ele falou assim, brasileiro chega aqui, primeira coisa que eles pedem é, traz uma cerveja, por favor, qual é a senha do Wi-Fi, hein? É assim que eles veem que a gente começa o diálogo. Então, o que é normal no Brasil, né? Você chegar na mesa e falar assim, já traz uma cerveja, por favor, enquanto eu vejo aqui. Não, aqui não. Aqui tem todo um rapapé antes de você chegar a pedir uma cerveja. O cara vai achar você até mal educado, entendeu? Então, quando você chega no restaurante, você vai falar assim, olá, né? Aí o cara vai falar, olá, que tal, que tal? Então toda aquela conversinha fiada, e aí ele vai te dar, ou você vai pedir, la carta. La carta é o cardápio, ok? Depois que ele te der o cardápio, depois que você olhar o cardápio, aí sim você vai poder falar, te pido por favor una pinta, te pido por favor cerveza tirada. Tenés cerveja tirada? Cerveja tirada e pinta quer dizer chopp, tá? Então, se você tiver a fim de um chopp, é assim que você vai pedir. Aí você vê que o cara não te trouxe nem carta nenhuma, cardápio. E você não vê a menor possibilidade de conseguir uma cerveja, porque o garçom nem te olha às vezes, tá? O que você faz? Bom, pode ser, é bem possível que esse restaurante nem tenha cardápio de verdade, que ele só tenha o QR Code. Aliás, super importante você saber que QR Code chama QR, tá? Porque o garçom pode falar com você assim, escanear o QR, e você fala, pô, esse cara tá me xingando. Então, QR é assim mesmo, tá, gente? É o QR Code. Então, muitas vezes, o próprio cardápio está ali no QR Code, aí você vai ter a deixa de falar assim, qual é a contrasenha do Wi-Fi, por favor? Qual é a contrasenha do Wi-Fi, por favor? Tá bom? É assim que você vai perguntar. Tá tomando nota? Tá escutando? Se você precisar memorizar esse som, volta o vídeo, volta quantas vezes for. Eu vou ficar feliz a beça, né? Que você vai ficar indo e voltando no vídeo. Mas você também, porque você vai, aprender de ouvido e vai lembrar de mim na hora de falar essas frases, ok? Por último, no restaurante, depois que você fizer o pedido, sempre utilizando essa estrutura, né, te pido, por favor, você vai pagar a propina, tá bom? Muitas vezes isso não está claro em lugar nenhum, não está escrito que tem que pagar propina, e propina em espanhol quer dizer gorjeta, tá? E é devido pagar, você pode pagar entre 5% e 10%, mesmo que isso não esteja claro no cardápio, é super legal você pagar a propina. É importantíssimo esse valor da gorjeta, normalmente você paga em dinheiro. E outra coisa, talvez na conta tenha um item chamado cubierto.
E esse cubierto, ou no plural cubiertos, está falando sobre o serviço do restaurante, mas não é o couvert, tá? É da toalha, do fato de estar ali com garfo, faca, guardanapo. Isso chama cubierto e isso é cobrado em alguns lugares, ok? Vamos para a próxima dica? Tá gostando? Se você está gostando, dá um like. Porque sabe o que? É assim que eu sei que você está gostando do vídeo. Por isso que chama like, gente. É assim, deu like, gostou? Aí eu vou saber, pô, a pessoa está gostando do vídeo, né? Então, dá um like, por favor, se você está gostando, que essa vai ser a nossa comunicação não verbal. Agora, a minha dica é para você que, além de curtir restaurante aqui em Buenos Aires, também tiver a fim de ir para uma cafeteria. Tem um monte de cafés aqui em Buenos Aires. Café especializado, café antigo, café notável, café da moda, tem de tudo. E as pessoas costumam até trabalhar nos cafés, né? É um lugar assim super transado para você ir e para você tomar café da manhã. Então, uma das diversões aqui em Buenos Aires é, se você estiver hospedado num hotel, nem vai pagar hotel com café da manhã não, vai tomar café da manhã na rua. É super legal, né? Claro que você pode comprar também no supermercado, mas tomar café numa cafeteria em Buenos Aires é uma experiência maravilhosa e eu recomendo para todo mundo que vem aqui. Então, o que pedir nesse café, né? Café cortado, olha que legal, café cortado. Às vezes eles te perguntam, você pede assim, um café, por favor, e aí a pessoa fala assim, cortado? Aí você, caraca, o que é isso, né? Café cortado, então é café com leite, ele é cortado com leite. É como se tivesse ali, né? Um café com leite, simples assim. Outra coisa típica que eu recomendo que você coma são as média-lunas. Ó, média-luna se escreve assim com D, mas aqui mesmo você vai escutar meia-luna. Como se esse D não existisse, tá? Então é só uma dica de pronúncia que é bem bacana e até mesmo avançada. As famosas meia-lunas levam esse nome justamente por causa do formato que parece uma lua ali pela metade. E ela não é um croissant, é uma massa mais adocicada, super gostosa, existem várias receitas. Tem a meia-luna de manteca e meia-luna de grasa, são dois tipos de receitas diferentes. A de manteca é muito mais comum, elas às vezes vêm em dupla e às vezes elas vêm rechena, meia-luna rechena. Gente, como eu gosto de meia-luna rechena! É aquela massa adocicada com recheio de presunto e queijo. Agora, se o seu não for misturar doce com salgado, porque meia-luna rechena é isso, misturar doce com salgado e é bom pra caramba, tá? Você vai pedir o quê? Um tortado. Tortado. Tortado é diferente de tortada. Então, um é com O, outro é com A. O tortado é um sanduíche de miga, que por si só já é delicioso, que é um sanduíche fininho, só de miolo, ele não tem casca. Aí ele vai ser com presunto e queijo, normalmente, que é o mais comum, mas também tem outras versões. E ele, tortado, é como se fosse um misto quente, mas ele vem fininho, é uma delícia, tá? Bem legal essa dica. E já a tortada é a nossa tradicional torrada, que normalmente é mais alta, tipo uma torrada Petrópolis. E aí ela pode vir com queça-crema, que é uma espécie de requeijão, mas não tem nada a ver com requeijão, ou com marmelada, que é a geleia, ou com miel, ou com manteca, entendeu? Então, assim, outra dica bacana de cafeteria. E aí, lembrando que essa refeição que você está fazendo na cafeteria pode ser ou o desayuno, ou la merienda. E lembrando que cafeteria aqui em Buenos Aires você pode inclusive almoçar, jantar. Tem cafeteria que serve até bebida alcoólica, mas aquela refeição normal, que é o desayuno, é o nosso café da manhã. Então, como é que é café da manhã em espanhol? Desayuno. E aí esse J que a gente fala chuno, na realidade é o Y, de novo, né, aquele mesmo fenômeno do Y que tem som de J. Para você que é fã do jejum intermitente, aqui na Argentina a gente fala achuno intermitente, não é rejum, tá? Uma vez eu ouvi brasileiro falando rejum e não é assim, tá? Então é achuno. Então essa é a raiz da palavra. Achuno é o jejum. Desayuno é quando você come a primeira refeição. Por isso que chama café da manhã. Bacana isso, né? Gostou? Então vamos para a próxima. Como na viagem nem sempre tudo são flores, se você precisar ir na farmácia por algum motivo que não seja para comprar cosméticos, porque as farmácias aqui na Argentina
Tem muita coisa legal de beleza, tá? E eu tenho vídeos no meu canal que falam sobre isso, vou procurar e vou deixar linkado aqui para você. Aliás, eu tenho um que fala só de farmácia, mas anota essa dica porque a gente está falando de espanhol para viagem. Qual é o espanhol que você vai ter que sacar da cartola no meio da sua viagem para se comunicar numa farmácia, caso você precise comprar remédio para você, para quem está com você, para o seu filho, não importa. Você vai usar o seguinte vocabulário: fiebre, se você estiver se referindo à febre. Dolor de pança genérico, né? Pode ser de cólica e tudo mais. Dolor de cabeça, se você quiser comprimido, você vai falar pasticha, que é comprimido, né? Às vezes o cara pode perguntar, você quer em gotas, né? Você quer em solução ou pasticha? Pasticha, então, é comprimido. Se você quiser antibióticos, é a mesma coisa, antibióticos está fácil. Precisa de receita para antibiótico? Mais ou menos. Teoricamente precisa, mas aqui a gente consegue comprar remédio sem receita, sabia? Super comum, só não consegue comprar remédio psiquiátrico. Tarja preta, psiquiátrico, não consegue. Mas antibiótico para dor de garganta, mole. Você vai lá e compra. Camisinha, faz como? Você pode pedir de uma maneira mais elegante. Tem a palavra forro, que é meio assim chula. Você vai falar preservativo, com a cara mais limpa do mundo. Preservativo, por favor. Tá? Então, farmácia é fácil, é importante. E olha, eu incentivo você a falar espanhol, porque tem muito brasileiro que chega aqui e já fala diretamente português, como se o outro tivesse a obrigação de falar português, só porque tem muito brasileiro que visita a Argentina. É chato isso. E mais do que isso, não é que seja só chato. Você tem uma oportunidade para falar espanhol e é super legal você treinar. Então, aprende isso que eu estou querendo te ensinar com todo carinho, com todo amor, e bota para fora, vai usando o seu espanhol na sua viagem. Agora eu vou te dar outra dica, tá anotando? Já que a gente está na seara aí de enfermidades, que são doenças, se você tiver uma emergência médica ou na emergência pode ser no meio da rua, pode ser na sua casa, enfim, coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Primeira palavra que você precisa aprender é pedir socorro. Então, socorro aqui em espanhol é ajuda. Ajuda! Ajuda! A pessoa já fica ligada, tá? De novo aí o Y tendo som de J. Se você, de fato, cair duro na rua, ou quebrar o pé, torcer o pé, ou qualquer coisa horrorosa que pode acontecer e que eu espero que de verdade não aconteça contigo, as pessoas que estiverem em volta de você, elas vão querer te perguntar coisas. E com certeza você vai ouvir a pessoa perguntando assim: qual é tu obra social? Qual é tu obra social? Tenés obra social? Qual é tua obra social? E você, gente, que é isso? Obra social é simplesmente como eles falam plano de saúde. Aí você vai dizer: não, sou estrangeiro, tenho seguro, porque eu recomendo que realmente todo mundo que viaja para cá tenha seguro, nem que seja do seu próprio cartão de crédito que você tem que ativar, ou então você compra um seguro de viagem. Você fala: não, sou estrangeiro, tenho seguro, necessito uma ambulância. Aí ambulância é a mesma coisa. E aí hospital, mesma coisa. Uma palavra importante também que você precisa entender, às vezes a pessoa está confusa. Eles perguntam se você tem alergia a algum medicamento. Só que a alergia aqui, eles falam com a tônica da palavra em outra sílaba. Então eles falam alérgia. Tenés alérgia. Tenés alérgia. E aí você pode estar meio tonto, não entender. Então, tenés alérgia quer dizer você tem algum tipo de alergia. E é sempre bom você usar o nome científico. Por exemplo, se você tiver alergia à Novalgina, se fala assim: sou alérgico à dipirona, por exemplo. Né? Então, emergência médica, essa é a dica boa que eu estou te dando do Obra Social, tá? Fica de olho se alguém te perguntar isso, ok? Voltando para o Brasil, olha, antes que esse vídeo acabe, a gente ainda está voltando para o Brasil, mas ainda faltam duas dicas. Uma que é a 10 e depois temos uma dica bônus. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sinceramente falando para você que eu tenho um curso que se chama Espanhol para Viagem. Esse curso Espanhol para Viagem, ele não tem só essas 10 dicas. Ele é um curso de várias horas, com vários tópicos, com várias aulas, falando sobre tudo
que acontece numa viagem típica para Buenos Aires. Então, é lógico que eu recomendo para você, mas não só sou eu que recomendo para você. Muita gente que já comprou recomenda também. Eu vou deixar o link da página de compras na descrição desse vídeo. Eu acho que você vai gostar muito e eu espero o seu feedback. Você pode me escrever diretamente para o meu WhatsApp. Sabe por quê? Todo mundo que compra o meu curso Espanhol para Viagem, eu mesma, pessoalmente, escrevo uma mensagem no seu WhatsApp e a gente troca uma ideia, tá? Eu faço isso com o maior prazer, porque é a única oportunidade que eu tenho de interagir com você que me acompanha aqui no canal. Então, se você estiver voltando para o Brasil, lembra dessa dica que vai muito mais além do que só o espanhol para viagem. Você deve comprar seus regalos, regalo é presente, na volta para o Brasil, no free shop, pagando em pesos argentinos. E aí você vai escolher lá o seu presente e você vai, na hora de pagar, você vai falar assim, quero abonar em efetivo, quero abonar em pesos argentinos. E por quê? Por quê, Gabi, que isso é importante? Isso é importante porque esse pesos argentinos que você vai usar ali na hora do free shop é possível, porque você pode pagar com a moeda local. Você não vai voltar para o Brasil com essa moeda, porque a moeda vale nada. Você vai chegar no Brasil, você não vai, né, fazer nenhum bom negócio trocando lá de volta para real. E normalmente, quando você troca o contrário, o real por pesos argentinos, quando você está aqui no solo argentino, você normalmente pode fazer uma boa troca. Pode fazer pela Western Union, ou pode trocar real por peso com algum amigo argentino, enfim, não importa. E aí você já se livra daquela moeda no free shop e ainda por cima você vai pagar e eles vão levar em consideração, porque tudo no free shop está em dólar, tá? Então se a parada está 10 dólares, eles vão ter que fazer a conta para você pagar em pesos, utilizando a cotação do dólar oficial, porque aqui na Argentina você tem o dólar oficial, você tem o dólar blue, você tem o dólar MEP, você tem o dólar tarreta, você tem o dólar bolsa, você tem o dólar sei lá o quê. E o dólar oficial é o mais barato, é o mais baixinho. Então você se dá bem 3 vezes, tá? Qual é a dica? Quero abonar em efetivo. Efetivo quer dizer dinheiro vivo, cash. A dica 10 é escutando vocabulário portenho, coisas que você vai ouvir eventualmente quando você estiver passando pela rua e você fala assim, nossa, o que será isso? Né? Então eu estou falando aí do lunfardo portenho. Ali no curso eu tenho um vocabulário enorme, né, dizendo várias coisas que são faladas aqui na Argentina. Tem gestos também que eles usam muito, esse é o gesto do montinho, o gesto do... assim, tem vários gestos legais. E aí você vai escutar muito che. Che é um vocativo, quando você... em vez de falar o nome da pessoa, fala che. Isso, aliás, no sul do Brasil também tem. Boludo, boluda. Também você vai escutar as pessoas falando entre eles. Eu acho esquisito nós, estrangeiros, chegarmos assim e falar, ai, oi, boludo, olá. Não, é esquisito. Mas eles, entre eles, falam, tá? E concha. Concha é uma palavra que em português é concha, aqui é concha também da praia, só que eles dão uma conotação que é o órgão sexual feminino. E eles xingam isso assim, toda hora, tá? É impressionante, você vai escutar, você vai lembrar de mim, ok? E a dica bônus para você que ficou aqui até agora é o seguinte, quando você estiver interagindo com o nativo, fazendo amizade, né, conhecendo as pessoas, de repente vai fazer amizade mesmo, vai arrumar um namorado, vai arrumar uma namorada, você vai escutar da boca daquela pessoa falando para você assim, sos de Brasil? Né? Sor brasileira, sor brasileira, que eles falam brasileira também. Esse sos é perguntando assim, você é. Se a pessoa for te elogiar, ela vai falar assim, sor linda, sos hermosa, sor guapa, né? Esse sos é você é, porque isso é a conjugação do pronome vos, que quer dizer você, né? Então ele está utilizando aquele pronome, só que ele ao mesmo tempo que está utilizando o pronome, ele está subtraindo o pronome, ele está oculto. Então ele está usando só o verbo, mas esse verbo está conjugado no vos, que é a regência do voceio, que é típico do espanhol da Argentina, que aí é outro vídeo para falar de espanhol da Argentina. Mas esse é o espanhol da viagem, gostou? Se você gostou, não perca meu próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.